Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus e gostaria de trazer uma palavra que eu acho de relevante importância para os dias atuais. Vamos fazer menção da palavra do Senhor no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Então, vejamos bem uma coisa. Eram 10 leprosos. Pediram que Jesus curasse eles. Se nós formos verificar o procedimento normal quanto aos leprosos, de acordo com a lei de Moisés, nós vamos ver que os leprosos tinham que ir aos sacerdotes para receberem o tratamento devido para serem curados. E acontece que tinham 10 leprosos. Por que os sacerdotes não estavam fazendo o trabalho deles? A resposta é simples: porque eles estavam desviados do Senhor. Infelizmente, eu fico observando, as pessoas pregam a palavra de Deus, mas infelizmente não tem, são pouquíssimos os que têm coragem de falar realmente aquilo que Deus quer transmitir. Eu sou muito perseguido por causa da palavra de Deus, mas eu não deixo de falar a verdade, não. Hoje em dia está acontecendo a mesma coisa. A gente vai nas igrejas, a gente não vê mais milagres. Assim como aqueles 10 leprosos não foram curados naquela época, hoje em dia também está a mesma coisa. Não estão havendo curas, batismo com o Espírito Santo. Nada disso está acontecendo. Por que será? Porque, infelizmente, vou falar uma verdade, doa quem doer. Porque tem muitos sacerdotes, para trazer para os dias atuais, muitos pastores que estão desviados. Sinto muito falar, eu preciso de falar isso. É claro que nós não devemos deixar a igreja por causa disso, porque cada um dará conta de si. Mas eu preciso de alertar esses pastores para a enganação que está acontecendo, principalmente com relação à política. Eu conheci um pastor que teve a petulância de apoiar 2 candidatos a prefeito. Um ia lá na igreja
recebia oportunidade. E o pastor se manifestava como se estivesse apoiando ele durante o culto. E outro candidato a prefeito, o pastor se manifestava como se estivesse apoiando ele também. Meu Deus. Não tem nada contra cristão participar de política, não. Mas existe a hora certa para tudo. A hora de culto é uma irreverência. Colocar um político para assumir o microfone da igreja para falar alguma coisa. Sou contra a igreja abrir as portas para a política? Não, mas no momento certo e da forma correta, da forma ética e moral. Por exemplo, um político quer expor o seu plano de governo para os membros de uma igreja, de um ministério, ok, parabéns, deve fazer isso mesmo. Mas se o culto for na quarta, avisa na quarta que na quinta o candidato fulano de tal estará na igreja para expor o seu plano de governo. Estará no templo, a igreja somos nós. Estará no templo para expor o seu plano de governo. E as pessoas que quiserem vir estão convidadas. Mas não. Os políticos chegam nos templos, simplesmente querem tomar a palavra durante o culto. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. A igreja é uma instituição pública de direito privado. Mas não tem nada de errado ela abrir as portas para um político expor seu plano de governo. Porque numa democracia todos têm o direito de falar, todos têm o direito de dar opinião. Pelo menos deveria ser assim, né? Nas democracias reais, porque no Brasil é uma pseudo-democracia, é uma falsa democracia. Mas o fato é o seguinte, que não é possível, é uma irreverência total. A Bíblia diz assim, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Um pastor que age dessa forma, deixando o político interromper um culto para poder falar alguma coisa, antes de liberar o povo, está forçando o povo a ouvir aquela pessoa, porque as pessoas foram lá para quê? Foram lá para cultuar a Deus, para adorar a Deus. Então o pastor tem que respeitar o objetivo de cada um dos cidadãos que estão naquele lugar. Foram lá para adorar a Deus. Oh, meu Deus do céu! Ah, decantarabadagashandarabacaia. A Bíblia diz, vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Iniquidade é o quê? É pecado. Quando a liderança está em pecado, Deus não opera na igreja. Deus não opera no templo. Porque quem opera na igreja é o Espírito Santo. Olha o nome, Espírito Santo. Quer dizer o quê? Que ele é santo. Onde tem pecado, ele vai embora, ele desaparece. Ele se afasta do ministério que age dessa forma. Eu preciso de falar essas verdades, porque eu não aguento mais de tanta hipocrisia, tanta... Meu Deus! Que país é esse? Que país é esse que nós temos? Não sei se isso está acontecendo no resto do mundo, mas eu não estou aqui dando predileção à esquerda ou à direita. Essa regra vale para todos os políticos. Mas já que é para falar de bandeira política, teve um pastor em Colatina que candidatou do lado de um partido que defende aborto
Meu Deus! A Bíblia diz com clareza, não matarás. Como uma pessoa conscientemente pode tirar a vida de um inocente? E o partido que apoia isso, infelizmente, é um partido que está equivocado quanto à sua opção espiritual. Porque os espíritos, tanto os malignos quanto os benignos, que são os anjos do Senhor, eles operam em todas as áreas da vida. É na política, é no trabalho, é nas festas. Festas mundanas, com músicas que entram em contradição com a palavra de Deus, quem está operando ali é o espírito das trevas. Precisamos de dizer, de escancarar a verdade. Vejamos bem ali, os leprosos foram, na leitura que eu acabei de ler, os 10 leprosos foram em direção ao templo para procurar o sacerdote, para se apresentar a ele. Jesus Cristo houvera mandado eles irem se apresentarem aos sacerdotes. Mas o que aconteceu? No caminho, os leprosos foram curados. Por que no caminho? Por que Deus não deixou os leprosos acabarem de chegar ao templo? Porque Deus sabia que o milagre não ia acontecer lá. Porque os sacerdotes da época estavam desviados dos caminhos do Senhor, tanto que estavam até escravizados por um poder estrangeiro na época. Então vejamos bem uma coisa. É preciso ter santidade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu fico observando os pastores. Eles pregam, quando chegam numa palavra que aborrece o povo, eles pulam ela e vão para outro assunto. Okay? Vou citar uma questão aqui. Está escrito assim, pode verificar no Google que você vai ver a referência bíblica para você achar o que eu estou falando. A mulher salvar-se-á dando à luz filhos. Está escrito. E os pastores precisam de ensinar isso para o povo. Então, infelizmente, eu preciso de falar estas verdades. Tem pouquíssimas curtidas. Não sou monetizado, não ganho nada para fazer isso. Estou aqui simplesmente para caçar problema para mim. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim, porque a minha recompensa vem do céu. Mas eu quero deixar claro uma coisa, nós não podemos deixar de sermos servos de Deus, de servir a Deus em um ministério. Precisamos de servir a Deus, mesmo que a liderança esteja em pecado. Por quê? A salvação é individual. Se eles errarem, nós não erramos. Eles vão ser condenados e nós seremos salvos. Mas o fato é que é preciso de ter alguém que tenha a coragem de falar para essas pessoas que eles estão errados. Vamos fazer uma oração em favor dessas lideranças que estão agindo desta forma. Querido Deus e maravilhoso Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu te pedi, Pai, em favor das lideranças evangélicas do nosso país, meu Deus, das lideranças cristãs do nosso país, para que possam entender que é necessário que haja santidade, para que haja milagre, para que os sinais venham nos seguir. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a nossa pregação não pode ser vazia.
É preciso de voltar a acontecer o batismo com o Espírito Santo. É preciso de voltar a haver milagres dentro da igreja, para que as pessoas venham entender que o Senhor existe e venham compreender, uma vez compreendendo que o Senhor existe, venham entender que existe céu, que existe inferno, e venham entender o verdadeiro motivo para o qual Jesus Cristo botou o pé nessa terra, botou os pés nessa terra, que ele veio para buscar e salvar as ovelhas perdidas. Na Bíblia diz da casa de Israel, mas não somente da casa de Israel, todas as ovelhas perdidas de todo o planeta Terra. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu te peço, tem misericórdia dessas lideranças, meu Deus. Derrama sobre elas o teu Espírito Santo e convence elas do pecado, do juízo e da justiça, meu Deus. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. E que o amor de Deus e a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. Eu gostaria de solicitar, se você concorda com isso que eu tenho falado, que você venha deixar o like, fazer inscrição no canal e deixar o comentário dizendo que concorda, para que as lideranças possam ser tocadas, possam entender o seu erro e se consertar, para que possam também ser salvos. Assim eu agradeço a todos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Quero dizer que fazer inscrição não paga nada não, ok? Inscrição no canal. Agradeço a todos a oportunidade em nome de Jesus.